Que alegria poder estar aqui mais uma vez com vocês na nossa grandiosa mentoria do Bisumed. E hoje, aula 7, nossa aula falando sobre como melhorar a leitura e o entendimento. Beleza, pessoal? Aula aí, ó, melzinho na chupeta, especialíssima para vocês. Mas antes, eu queria contar para vocês uma história, né? Eu fiz faculdade de História, e ali eu me apaixonei por mitologia, filosofia, sociologia, entre outras matérias assim que são, para mim, fundamentais. E dentro do livro da Odisseia de Homero, conta a narrativa de um personagem chamado Ulisses, ele que vai para a guerra, coitado, lutar por causa de um corno que teve a sua mulher roubada pelos troianos, e aí ele se vê envolvido nesse conflito. E a grande verdade é que a Grécia começa a tomar um pau de Troia. E aí entra a figura de Ulisses, que faz o famoso cavalo de Troia. Se você viu o filme, de um personagem aí que é da minha época, que fazia muito sucesso na época com as mulheres, um tal de Brad Pitt. e ali então Ulisses, após vencer esse conflito com o cavalo de Troia, ele parte numa viagem de volta para sua casa, pois ele amava sua esposa Pompeia, e nessa volta ele, coitado, fura o olho do filho do Poseidon. E para piorar, o filho do Poseidon, ele só tinha um olho porque ele era um ciclopes, e aí Poseidon fica possesso, manda Ulisses num castigo na ilha da ninfa Calipso. E ali ele fica por 7 anos e numa tristeza danada, chorava durante a noite, sendo que ali ele tinha tudo, tinha comida, tinha as ninfas, tinha a própria Calipso para desfrutar. E aí Zeus, percebendo essa tristeza de Ulisses, manda Calipso deixar Ulisses ir embora. Lógico, Zeus ele era o deus dos deuses, o maioral, e Calipso teria que obedecer Zeus. E aí ela faz então uma proposta um tanto quanto indecente para Ulisses. Fala, cara, se você ficar aqui comigo nessa ilha maravilhosa, paradisíaca, com todas as nós aqui, as ninfas à sua disposição, eu vou te dar a vida eterna, e não só a vida eterna, mas a juventude eterna. Você vai ser praticamente um deus. E para os personagens mitológicos, isso seria o auge, seria o suprassumo, né? A nata da conquista. E aí que entra uma das passagens mais maravilhosas da história da Odisseia. Ulisses então vira para Calipso e diz: não adianta nada eu ser um deus no lugar errado, eu prefiro muito mais ser um homem no lugar certo. E isso, cara, é assim, sensacional, né? Não foi com essas palavras, porque Homero ele tem a poética toda refinada, e não é eu, um mero citador, que vai conseguir impactar aí a sua vida. Vai ler o livro que vocês vão entender. Mas a verdade é que nós temos um lugar certo, e nós só vamos conseguir para os meros mortais como nós, através do estudo. Então, se você não é aí descendente de uma família rica, não faz parte de uma família real e não tem uma herança te esperando, se você não treina na academia 3 horas da tarde, a nossa conquista ela vem através do estudo. E chega de enrolação, vamos para a aula. Hoje a aula aí, olha, é um conteúdo que assim é fruto de muita pesquisa, tá? Muita pesquisa, poucas pessoas conhecem sobre isso, e hoje eu vou te dar aí, ó, de bandeja, para que você se deleite da mesma forma que o nosso personagem Ulisses. E o que tem de tão especial nessa aula? Para começar, a gente precisa entender por que nós lemos devagar. E a explicação, talvez você já esteja entendendo, vem do nosso ensino, da metodologia dos nossos ensinos, ensino tradicional, onde a gente aprende a juntar as palavras para poder formar frases e formar sentido. A grande verdade é que isso funciona quando você é criança, que está ali no período de alfabetização, e é uma coisa demorada, é uma prática totalmente atrasada, digamos assim, e que nós acabamos carregando esse método de leitura
o resto da vida, formando palavras ali, ó, cada palavrinha, B com A, ba, D com A, dá, ba, dá, entende? Então isso é muito demorado. E temos avanços já, né, nessa área da leitura, onde podemos potencializar. E aí está um dos grandes erros e mitos disseminados no meio acadêmico, de que assistir videoaula na velocidade 2 é muito mais rápido e eficaz do que você fazer uma leitura. E o fato que já foi comprovado cientificamente é que a leitura, mesmo das pessoas normais, né, que não tem nenhum planejamento, não faz uma leitura dinâmica, que faz uma leitura comum, como todo mundo, é a mesma velocidade que você assistir um vídeo na velocidade 2. Então, se você praticar a leitura dinâmica, você vai conseguir ultrapassar essa velocidade. Então, digamos de passagem, ler é mais rápido que assistir videoaulas. Leve isso para a sua vida, viu? E como que a gente consegue, então, ter essa leitura dinâmica? Aqui eu trouxe um trecho de um livro que eu escrevi. Se você não sabe, eu já escrevi um livro falando sobre metodologia de ensino, publicado, tá? E tudo mais, tudo certinho. Tá lá na Amazon, quem quiser procurar, tá aí, ó. Chama-se, ó, Estude Assim, técnicas testadas e comprovadas para melhorar o seu estudo. E o autor tá aí, coitadinho, Israel Ferreira. E olha só que interessante para desmistificar na tua cabeça a formação das palavras. Esse texto, qualquer um consegue ler. E eu vou ler para vocês, né? A compreensão das coisas vai muito além do que aparências parecem demonstrar. A mente humana, complexa e criativa, tem uma capacidade única de interpretar significados nas diversas formas. Ou seja, você consegue ler sem ter as palavras todas para você, né? Como o texto aqui. Nós só precisamos da primeira e da última palavra para que tudo faça sentido. Por isso que os orientais, através dos hieróglifos dele, conseguem ter uma leitura muito, mas muito mais veloz do que nós ocidentais, porque esse é o melhor sistema para leitura, né? E nós podemos, então, potencializar a nossa escrita arábica, que é uma escrita cheia de palavras, para que tenha menos. Como é que eu posso dizer? Menos perca de tempo para fazer a leitura e mais leitura com significado. Então você vai reconhecer as palavras através das letras sem precisar ler a palavra por inteiro, tá? E como que a gente faz isso? Através de uma grande senhora que revolucionou e é a criadora da leitura dinâmica no século XX, chamado Evelyn Wood. E ela traz então aí os três principais, eu trouxe para vocês, né? Os três principais métodos que ela traz com a leitura dinâmica. Primeiro, redução da subvocalização, que é você ler e falar mentalmente as palavras. Então, nós temos essa tendência, infelizmente atrasada, de ler com a mente, né? E ficar repetindo essas palavras, que é chamado então de subvocalização. Se você nunca não sabia, agora você já sabe. Toda vez que você for ler, você vai prestar atenção na subvocalização. A segunda coisa que a leitura dinâmica traz é que é a leitura por blocos de palavras. Não precisa ficar com medo, que eu vou te explicar isso mais para frente. O uso do dedo ou de uma caneta como guia visual, e aí são as técnicas que ela utiliza para melhorar, e eu vou passar aqui tudo para vocês. E o treino da percepção e foco. Então, começando já para vocês, eu trouxe aqui, ó, a palavrinha chamada leitura, né? Isso é para me lembrar que nós temos diversos tipos de leitura. E antes que você pense que caiu no conto do vigário, ou não está funcionando para mim, Israel, o que está acontecendo? Os textos, eles são divididos em tipos de leitura. Então, a leitura de quadrinhos é uma leitura mais fácil, leituras de romances são leituras fáceis. Já leituras acadêmicas ou leituras científicas são leituras complexas e difícil, porque você precisa fazer um aprendizado ativo. Isso leva tempo e são palavras às vezes novas que não estão no nosso repertório, são palavras rebuscadas. O texto é um texto totalmente formal, enquadrado aí na ABNT. Quem já não passou raiva com a ABNT não é um acadêmico digno, né? Então, a grande verdade é que são textos difíceis mesmo, então é mais demorado de ler e precisa ser assim.
A leitura dinâmica ela vai facilitar a sua leitura, vai facilitar muito a leitura de resumos, né? Vai potencializar a maneira como você lê, mas a grande verdade que ela ajuda 100% mesmo leituras do dia a dia, jornal, romances, contos, né? Mas ela pode sim ser aplicada e nós vamos aplicar ela aqui dentro do nosso curso da mentoria, dentro do nosso estudo. A partir de hoje você vai melhorar, que eu prometi para vocês, e melhorar e muito a leitura, tá? E como que a gente vai fazer isso? Através dessa dicasinha aqui da Evelyn. Eu preciso que você se concentre, ó, no meio da palavra. Tá vendo que a leitura, nós só precisamos ler o e tu. É isso que você precisa focar. Não precisa ficar L com E, lé, I com tu, e lei tu, e depois o rá. Não, você só vai focar no meio das palavras. E para isso, eu trouxe um testezinho aqui fácil, ó. Você vai seguir o seu olhar, né? O seu foco vai estar somente nessa linha aí do meio que está cortando a palavra justamente no meio. E você vai perceber que você consegue ler as palavras só lendo pelo meio delas, né? Então começa com palavras com poucas letras e vai aumentando, né? Então você vai sim, folha, parreira, elementar, né? Faz o teste, dá o pause aí no vídeo e treina a não ficar acompanhando a leitura, a palavra letra por letra. Foca no meio e vai seguindo assim, ó, para baixo. Volta de novo e vai fazendo esse exercício e você vai ver que é possível sim ler palavras até mesmo grandes focando apenas no meio da palavra. Após você ter entendido isso, após você ter pegado aí as manhas e ter percebido, eu vou te dar a grande sacada. É que o nosso olho, o nosso foco, ele é muito bom de ver as coisas amplamente, mas ele é ruim de acompanhar, né? Ele não foi feito para fazer movimentos. Na verdade, ele foi feito para acompanhar movimentos, mas não para criar, que é a forma da leitura, né? E nós podemos então melhorar fazendo alguns exercícios. Eu vou passar aqui para vocês 4 exercícios que você vai seguir, tá? Isso aí precisa de treino, não é da noite para o dia. É a prática que vai te levando a um aperfeiçoamento até você chegar num padrão de excelência e de um melhoramento com certeza da tua leitura dinâmica, mas precisa ter prática, né? Você não vai na academia da noite para o dia, nem se você tomar a bomba, fizer o treino ali do Cariani, você vai ficar forte da noite para o dia. Então, vamos para os exercícios. O primeiro, você vai pegar um texto fácil, isso aqui é importante. O seu exercício não pode ser de uma leitura acadêmica. Pelo amor de Deus, me ajuda a te ajudar, hein? Você vai pegar um texto fácil, de preferência um livro que você já tenha lido, uma leitura que você goste, tá? Precisa ser uma coisa gostosa para você. E você vai praticar esse exercício. E o primeiro dele é pegar uma régua e ir acompanhando, né, com a linha de acordo com quando você lê. Então você só vai passar o olhar, não vai ler, tá? Não vai ler. Você só vai passar o olhar em todas as palavras da primeira linha. Vai para a segunda linha, passa o olhar em todas as palavras. Vai fazendo isso, treinando velocidade. Você vai ver que o nosso olho ele é bom de movimento, mas ele não é bom de acompanhar. Você vai entender na hora que você fizer o teste, tá? Então você faz isso, faz 1, 2, 3, 4 vezes, você vai estar treinando o seu olho a criar a repetição. Belezinha? Passando para frente, o exercício 2, você vai trocar a régua pelo lápis. E aí você vai perceber a grande diferença. O olho é muito bom de acompanhar movimento, não de criar. Ele é muito bom de acompanhar. Tem pessoas que fazem isso aí com o dedo, fazem com a caneta. Eu gosto da caneta, de usar a caneta para fazer a leitura. E você então começa a forçar, né, de acordo com o seu treino. Primeiro você faz o acompanhamento sem ler e depois você vai fazer lendo, forçando a velocidade. Toda vez você vai com a caneta um pouquinho mais rápido, assim, ó. Entendeu? E aí você vai treinar o seu olho a fazer esse tipo de movimento e a ler mais rápido. No começo você vai ter uma sensação de que você não está entendendo e não se preocupa com isso. O importante é o exercício, é o treinamento do seu olho, tá bom? E aí a gente então chega no terceiro exercício que antes eu vou contar uma historinha aqui para vocês. Ah, historiador! é difícil, cara. Eu trouxe para vocês um print do meu Instagram, de uma postagem que eu fiz, falando sobre o recorde mundial que pertence a esse caboclinho aí, que eu esqueci o nome dele. Não, tá escrito aí, né? É o Roald Steffenberg, sei lá.
o recorde mundial de palavras por minuto, quantas palavras por minuto uma pessoa consegue ler, e é dele, e é de 25 mil palavras por minuto. Não sou eu que estou falando, isso aí foi registrado no Guinness, né? Então, nem precisa falar que é verdade. E aí eu te faço uma pergunta. Quantas palavras por minuto você acha que você lê? Quantas palavras? Chuta aí, chuta aí. Ele lê 25 mil. Quantas que você acha que você lê? Umas 10 mil? Não, 10 mil não, umas 1.000? Meu amigo, se eu te contar a média de palavras por minuto das pessoas comuns é 110 palavras por minuto. Como que esse cara lê 25 mil? Não sei, só sei que ele lê e foi comprovado, o recorde é dele, tá bom? Então nós temos a nossa leitura normal, é de 110 palavras por minuto, tá? E aí nós passamos então para o exercício 3, que é um site, um aplicativo, onde nós vamos treinar. Isso aqui você precisa fazer diário. Lembra lá do nosso Anki, da nossa revisão. Se você quer ter uma leitura melhorada, uma leitura assim, ó, melzinho na chupeta, que é pau para toda obra, você precisa fazer esse treino como se fosse a sua academia mental, tá? Então você vai para a academia todo dia, existe a Academia do Cérebro, que é esse site, e eu vou mostrar para vocês nesse exato momento. Bora lá para o meu monitor, né? Vou abrir aqui então o site. Depois vocês procuram, chama AC. Cadê? Que eu deixei salvo. É esse daqui, ó. Accelerator, né? Então aqui você vem nele, eu vou mostrar para vocês como que é primeiro a nossa leitura normal, né? Eu preciso pegar um texto. Vou abrir, então, o que você vai fazer? Vai pegar um resumo, né, de alguma coisa. Pode ser aí o resumo do BizuMed, seja lá o que for. Existe um limite, né? Lógico, não dá para tu botar um livro aqui dentro, né? Então você vem, cola o texto, igual eu colei, e vem aqui em começar. Antes de começar, você vem aqui no setting e vamos arrumar para aqui, ó, palavras por minuto, estão vendo? Nós vamos colocar 100 palavras por minuto, que é uma leitura normal. Vamos salvar e aqui começar. E aí tá mostrando, ó, como que faz a leitura, ó. Essa daqui é a velocidade de uma leitura normal que nós fazemos no nosso dia a dia. Tá vendo que é tranquilo, tem pausas, né? É lógico que é mais fácil, porque nós não temos o atraso de acompanhar a leitura com os olhos, por isso que você está tendo uma impressão, talvez, de que está lento. Não, eu consigo ler mais rápido, não sei o quê. Mas a verdade é que você tirou o atraso do olho, por isso que tem essa sensação de estar um pouquinho lento. Mas essa é a velocidade de leitura média das pessoas, tá bom? E aí, o que nós podemos fazer aqui, ó? Vamos pausar, né? Vamos voltar e vamos arrumar aqui para hoje. Eu leio 450 ppm. Então essa daí é a minha velocidade de leitura, medida, calculada, à risca. Eu já fiz curso, tá, de leitura dinâmica. E hoje eu estou aí meio que estagnado nesses 450. Já tentei me forçar para o 500, mas eu sei que a minha segurança é do 450. E a velocidade fica assim, ó. Vou mostrar para vocês. Então, eu sei que você está tendo a impressão de que é possível sim você focar. E qual que é o interessante disso tudo? É como você força o teu cérebro a acompanhar uma leitura tão rápida como essa, você não sente cansaço, você não fica com sono. Porque o sono que as pessoas reclamam, ai, Israel, eu começo a ler e me dá um sono, porque o teu cérebro está muito além dessa sua capacidade de leitura, meu amigo. Tá? Deixa eu voltar aqui para falar para você, o teu cérebro, ele está muito além da sua capacidade de leitura da alfabetização. Por isso que te dá sono, porque ele tem capacidade, né? Ele tem memória RAM para muito mais que você está propondo de desafio para ele. Então começa a fazer esse treinamento, entra no raio desse site,
cola lá os resumos do Bisumed, né? Um texto que você queira reler e treina o seu olho, treina o seu foco, que você vai ver a tua velocidade aumentar de uma forma assustadora. E é muito parecido como aprender um idioma, né? O começo ele evolui muito rápido, você vê que a sua bagagem de vocabulário, o seu entendimento dentro do inglês, quando você começa a estudar, ele é muito rápido, até chegar numa estagnação, e ali é o ponto de virada de quem vai realmente aprender um idioma ou não. E na leitura dinâmica também acontece isso. Você vai chegar numa parte de estagnação, que é onde eu estou nesse exato momento. Eu não consegui dar o pulo do gato, né? Deu o jump of the cat. Mas eu vou conseguir. Eu tenho muita coisa para me fazer. É estudo, é faculdade, é mentoria do Bisumed, é filho, é mulher. E aí a gente vai deixando as coisas de lado. Mas a verdade é que a gente consegue, tá? Então eu vou botar aqui para vocês mais uma vez. Tá bom? Vocês vão ver que é possível, né? Então nem vou testar aqui 25 mil, porque é uma coisa sobre-humana. Mas vamos... Eu tenho amigos que leem hoje 600 palavras por minuto. E fica assim, ó. Loucura, meu amigo. Loucura, 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 já dizia Fausto Silva. Consigo entender algumas palavras, mas a gente acaba se perdendo aí na compreensão do texto, né? Na coesão, na compreensão, e ficou uma leitura difícil mesmo, tá bom? Vamos passar para frente, chega, que a gente vai dar exercício, agora vai vir o quarto exercício, tá bom? E o quarto exercício, eu trouxe aqui esses pontilhados para você treinar, que é o focal, você vai treinar o focal do teu olho. Como você já aprendeu a focar no meio da palavra, agora nós vamos utilizar toda uma linha. Ao invés de você precisar acompanhar a leitura todinha, né, com o seu olhar, nós vamos tirar esse time do olho, né, esse atraso que esse olho dá de ter que perseguir as coisas, e vamos fazer leituras de pulo. Você lembra lá da sua aula de sinapse? Eu sempre faço essa comparação, cara. E você lembra que a condução saltatória, por causa da bainha de mielina, é muito mais rápida do que os neurônios não mielinizados. Isso porque os neurônios sem mielina precisam percorrer toda a membrana, né, todo o axônio, até chegar lá na sinapse. Já o neurônio que possui a bainha de mielina, ele possui ali os nós de Ranvier. Se você não lembra, volte lá e vai estudar neuroanatomia. E ali acontece, então, a condução saltatória. Isso a gente vai usar na leitura. É isso mesmo. Leitura saltatória. Como que é? Trouxe aqui o exercício para você, né? Então você vai começar a focar. Vamos supor aqui a primeira linha, né? Então você vai ler a primeira palavra, o teu foco, né? Não é ler. O teu foco vai ser início da palavra, da linha, meio da linha, final da linha. Início da linha, meio da linha, final da linha. Se você vê que ainda não tem esse campo visual ampliado, você pode dividir a linha em 4, que eu acho que é aí o máximo, né? Então você vai fazer a leitura em 4 tempos de cada linha. Tá, 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 tá. Entenderam? Aí depois que você pegar o jeito, é muito fácil ler dividido por 4, por isso que eu já coloquei em 3, você vai pro 3, tá? Então lê tá, tá, tá. Foco no começo, foco no meio, foco no final. Começo, meio, final. Começo, meio, final. E aí você vai ver que você compreende. E lógico, você precisa tirar a subvocalização, que é ler sem ficar repetindo na cabeça, né? Como se você escutasse a sua voz lendo. Isso também é treinável e é possível você cantar uma música mentalmente, ler e entender. Olha, testa isso aí para você ver. Eu não acreditei quando eu estava fazendo o curso que isso aí era possível. Achava que era uma loucura do professor, mas eu vi que realmente é possível eu cantar uma música e fazer a leitura dinâmica e entender o texto que eu estou lendo, tá? É lógico que a gente não precisa fazer isso, né? Pelo amor de Deus. Eu quero aprender, eu não quero dificultar as coisas. E aí você, depois que você pegar essa leitura em 3 partes, você pode dividir ela em 2. Divide a linha em apenas 2 focos e você vai ler só os 2 focos. Um pouco depois do começo e um pouco antes ali do final. Então vai ser 2 focos na linha papá, 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 e você vai ver que é possível.
Hoje eu tô entre o intermediário, entre o 3 e 2. Então, quando eu pego um texto fácil, que não seja um texto acadêmico ou uma leitura de resumo, eu faço o texto, eu divido a linha em 2. É muito fácil de eu ler. Pá, 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 pá. Mas quando é texto um pouco mais complexo, texto de cunho acadêmico, né? Eu divido ele em 3 e leio em 3. Mas quando eu estou preenchendo o meu Anki, por exemplo, que é uma coisa muito importante para mim, né? Que é o vídeo da aula 6, que a gente falou lá, né? De preencher o Anki, de fazer uma leitura ativa. Eu não me preocupo com leitura dinâmica. Eu procuro entender realmente aquilo que eu estou lendo. Porque, querendo ou não, a leitura dinâmica no começo você acaba passando batido em algumas coisas. E não dá para você fazer isso sendo que você está preenchendo o cartão do teu Anki, né? Acorda, meu filho, acorda, você não vai fazer isso, tá? Então, depois que você tiver essa prática, você vai ver que é bem tranquilo. Trouxe para vocês aqui exemplos, ó, de como você pode fazer. Aqui está dividido como se fosse em 4, né? Então, acelerado, dinâmico, ampliar, saber. Começa a fazer isso, ó. Treinando, entendeu? Vou botar aqui que eu acho que você vai conseguir ver o meu olho. Vou ler agora em 4 tempos. Tá vendo como que ele pula? Agora eu vou ler só em 2. Tem gente que consegue fazer o monofoco, que é focar um ponto só no meio da linha e conseguir ler toda a linha, porque ele conseguiu ampliar a visão. E aquela história de que as mulheres têm uma facilidade porque o campo visual das mulheres é maior. Elas conseguem enxergar mais o que está além ali do campo visual. O homem tem o foco mais direcionado, né? Foco de caçador. É, caça, 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 caça. Beleza? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham curtido, porque para mim isso aí, cara, foi assim, sensacional quando eu fui estudar. Paguei um curso caro pra caramba. E eu tô trazendo aqui para vocês, assim, ó, de bandeja, como sempre que a gente gosta aqui dentro do Bizumed, né? De graça. De graça não, que vocês estão pagando. Mas o valor ele é simbólico. O conhecimento ela é a única coisa que ninguém pode tirar. A pessoa pode tirar tudo, tirar tua roupa, pode tirar tua vida, mas o conhecimento ninguém te tira. E conhecimento passado é conhecimento que deve ser aplicado. Faça esses exercícios em casa, entendeu? Tenha dedicação, tenha afinco, separe tempo, que vocês vão ver que vai melhorar e muito a leitura. Então, o que eu costumo fazer antes da prova? Quando eu vou pegar algum resumo para reler, eu copio ele e boto lá no, no acelerador, né, no site do acelerador, e maceto ele, ó, pré-prova. Ou então eu faço a leitura pontual, né, treinando o meu foco. Então eu estou sempre dando uma incrementada para poder melhorar aí e virar a chave dessa leitura dinâmica, beleza? Espero que vocês tenham gostado. O curso não acabou, tem muita coisa ainda para passar para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Dá o like, deixa o like. Nem tem, né? Beijo, tamo junto, pessoal.